Nas nossas últimas 5 aulas, nós vimos características de quem é Deus no Antigo Testamento. Vimos a sua capacidade de se revelar a nós, vimos a sua característica de ser santo, vimos a sua característica de ser um Deus pessoal, de ser um Deus que se aproxima, que se comunica, que se manifesta na realidade humana. Mas será que o Antigo Testamento só fala sobre quem é Deus? É claro que não. O Antigo Testamento também nos fala, nos revela, nos mostra quem nós somos, nos mostra quem é o ser humano. E nós vamos agora começar a entender quais são as características, como é que o Antigo Testamento fala de nós, como é que o Antigo Testamento descreve nós, os seres humanos. E sem dúvida, uma das perspectivas principais, uma das ideias mais bonitas que o Antigo Testamento traz para nós, seres humanos, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas como assim imagem e semelhança de Deus? Será que Deus tem o corpo que nós temos? Como é que isso acontece? Será que nós somos bonecos como se representando o próprio Deus? Vamos dar uma olhada no texto de Gênesis 1, versos 26 e 27. É o contexto do relato da criação. Deus já tinha criado, pelo poder da sua palavra, já tinha criado todas as coisas, já tinha criado céus, terra, mares, os animais, a relva que cobre a terra. Deus já tinha criado todas as coisas e então, quando a gente chega no verso 26, o texto diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto tem muitas coisas para serem pensadas, tem muitas interpretações diferentes sobre ele, mas uma questão de extrema importância que nós podemos notar é que sermos a imagem de Deus implica a nossa responsabilidade diante do restante da criação. Ser a imagem e semelhança de Deus certamente nos traz uma dignidade, nos traz um valor, nos traz uma importância muito diferente de qualquer outra criatura. Porém, essa nossa característica, esse nosso valor, essa importância que nós temos, traz conosco também a responsabilidade diante do restante da criação. É como se Deus tivesse nos colocado na terra, diante dos animais, diante das plantas, diante do restante da criação, como gerentes, como pessoas responsáveis por administrar bem, por cuidar dessa criação divina, por cuidar de tudo isso que Deus fez de belo que nos cerca. Então é verdade que sermos a imagem e semelhança de Deus nos traz uma dignidade acima do restante da criação, mas é igualmente verdade que essa dignidade é acompanhada e necessariamente acompanhada pela responsabilidade de cuidarmos como se fôssemos o próprio Deus cuidando da sua criação. Então, se Deus é um Deus que ama a sua criação, se Deus é um Deus que cuida, se Deus é um Deus que preserva, se Deus é um Deus que se mobiliza para cuidar da sua criação, assim também nós, seres humanos, precisamos amar a criação de Deus, precisamos nos mobilizar, precisamos usar os nossos recursos, usar a nossa inteligência na direção de cuidarmos e de preservarmos a criação de Deus. Essa responsabilidade não é algo secundário nas Escrituras. Essa responsabilidade faz parte daquilo que nós somos. Somos e devemos manifestar isso que somos em nosso dia a dia, porque Deus nos criou como seres responsáveis.
Mas você pode perguntar, mas será que essa imagem nós não perdemos por causa do pecado? Olha que interessante o que nos diz o Gênesis 6. É um texto em que o ser humano já havia pecado e ainda assim o texto diz, Gênesis 9, verso 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja que interessante, as Escrituras dizem que mesmo depois do pecado, nós ainda preservamos essa imagem de Deus, nós ainda somos a imagem de Deus, porque a imagem de Deus não é algo que nós temos, não é uma característica que pode ser tirada, mas é uma característica que nos é própria. Nós podemos, é verdade, manifestar ou não essa imagem de Deus, agindo com mais ou menos responsabilidade diante da criação. Porém, essa responsabilidade e essa dignidade que temos, nós não podemos tirar de nenhuma pessoa, porque nós somos a imagem de Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Na nossa primeira conversa sobre quem é o ser humano no Antigo Testamento, falamos um pouco sobre sermos a imagem e semelhança de Deus, sobre o nosso senso de dignidade e responsabilidade que acompanha todo ser humano. Mas vamos dar um passo além, vamos tentar entender como é que o ser humano, como é que a Bíblia, como é que o Antigo Testamento fala de nós, seres humanos. É muito comum na nossa cultura nós ficarmos pensando, será que eu tenho um espírito? Será que existe algo para além do corpo? Será que tudo que existe em mim é matéria e o que eu chamo de espírito ou alma seria um fenômeno do meu cérebro? Será que o corpo é importante para a minha compreensão do ser humano? O que acontece quando se morre? Existe algo para além do corpo ou tudo é comido pelos vermes? Na perspectiva do Antigo Testamento, Deus nos mostra que o ser humano é formado por corpo e espírito. Lemos em Gênesis 2, verso 7, o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É muito interessante esse texto, um versículo curto, mas que revela muita coisa sobre nós. Nós muitas vezes pensamos em nós como seres assim em partes, como seres que pode ser dividido, como se corpo e espírito, ou corpo e alma, depende de como você deseja chamar, como se pudesse ser dividido, como se nós pudéssemos valorizar mais o corpo do que o espírito, ou mais o espírito do que o corpo. Mas veja que interessante, o texto nos diz que Deus, do pó da terra, ou seja, de uma realidade material, que nós poderíamos chamar assim de o pó que vai formar o nosso corpo, sopra em nós o fôlego de vida, digamos assim, esse ar divino que nos faz viver, que é a própria vida. E só então o texto diz que o homem passa a ser um ser
vivente, uma alma vivente. Então, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, essas formas estranhas de pensar o ser humano, valorizando só o corpo ou valorizando apenas a vida interior, isso não converge muito bem com o Antigo Testamento. Dentro da perspectiva do Antigo Testamento, o ser humano é um ser integral. Corpo é importante, o nosso cuidado para com o nosso corpo é fundamental, e nossa vida interior, nosso espírito, nossa alma também são igualmente importantes. Nossa relação com Deus não acontece apenas por meio do espírito, mas manifestamos nossa relação com Deus com o nosso corpo. Quando erguemos nossas mãos, quando dobramos nossos joelhos, fechamos nossos olhos para orar. Da mesma forma, a nossa vida física, ela não pode ser descolada dessa dimensão interior. A forma com que lidamos com o nosso corpo deve também manifestar a forma com que lidamos com o nosso espírito. Somos uma realidade só. E é interessante notar que, quase como um comentário, quase como um espelho de Gênesis 2, o autor do Eclesiastes diz o seguinte no capítulo 2, verso 7: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Então, no ato da morte, essas duas dimensões são fragmentadas. O pó volta à terra e o sopro, o ar, o fôlego, o espírito volta a Deus. Então, a forma equilibrada, a forma justa, coerente do Antigo Testamento falar e descrever o ser humano é como um ser integral, um ser que tem uma dimensão física, uma dimensão interior, mas que essas duas dimensões não podem ser pensadas de forma isolada e que não existe ser humano sem uma dessas dimensões. Precisamos pensar na nossa dimensão espiritual, na nossa dimensão interior, mas pensamos integrá-la à nossa dimensão física. Não podemos pensar numa realidade fragmentada. Isso seria um tanto estranho ao pensamento bíblico. Pensar o cuidado, pensar o valor só no corpo está errado, está equivocado. Pensar igualmente o cuidado e o valor apenas na dimensão interior está igualmente equivocado. Na perspectiva das Escrituras, apenas após Deus soprar no pó da terra o fôlego de vida, é que então nós nos tornamos alma vivente. Resgatemos esse valor das Escrituras, essa forma de compreendermos as Escrituras, visando cada dia com as nossas ações, sejam essas ações cotidianas, sejam ações de fé, integrar cada vez mais a nossa dimensão interior, o nosso espírito com o nosso corpo, a fim de sermos aquilo que as Escrituras dizem que somos. Nós somos o fôlego divino, no pó da terra, somos alma vivente.